Esta Islândia, esta terra de Ishua, tem esse contraste magnífico entre luz e escuridão. Quando você olha para aquelas planícies negras, aquelas lavas vulcânicas, esses campos vulcânicos do mundo e a escuridão intensa. E então a beleza que surge disso, com aqueles riachos brancos borbulhantes, tornados brancos brilhantes pelas geleiras de onde eles se originam. Esse contraste entre luz e escuridão, verdade e erro, é lindamente simbolizado nesse lugar. E é um tipo de decisão que precisa ser tomada com base na palavra de Deus. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que significa essa mensagem? A hora do seu juízo chegou. Estamos vivendo em uma época de turbulência neste planeta. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, tumultos, raiva. Essa mensagem é relevante para o nosso tempo? Como ela se encaixa na situação atual? Vamos conversar sobre isso. Pense que, há cerca de 2000 anos, João estava sentado na ilha de Patmos e ele recebeu essa visão incrível, que tem intrigado a humanidade desde então. Ela teve um papel tão importante em desvendar as questões da reforma. E também terá um papel muito importante em desvendar as questões do tempo em que vivemos. E eu estava pensando, se não deveríamos entrar em mais detalhes e ver exatamente o que isso significa.
Apocalipse capítulo 14. Trata dessa abertura extraordinária, dessa experiência na sala do trono, e o Cordeiro ali em pé, cercado pelos remidos. E então vem essa mensagem que precisa ser transmitida à humanidade. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, começando no versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, o evangelho eterno deve ser mais uma vez revivido e precisa ser pregado a todo mundo. Aqui é usada uma linguagem universal. Toda nação, tribo, língua, povo. O mundo inteiro deve ser iluminado com a glória dessas mensagens. E essas não são mensagens feitas em segredo, porque dizendo em alta voz. Portanto, esta é uma mensagem muito importante, uma mensagem culminante. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora, logo antes de Apocalipse capítulo 14, você tem, é claro, Apocalipse capítulo 13, que identifica os poderes envolvidos nesse conflito final. Você tem a besta que sobe do mar, e você tem a besta que sobe da terra. E, por definição, uma besta é um reino. É uma entidade política. Mas você também tem a imagem da mulher entrelaçada com essa besta. E uma mulher, na Bíblia, é sempre um símbolo da igreja. E quando os reformadores estudaram Apocalipse capítulo 13, chegaram à conclusão de que a besta que sobe do mar não é outra senão o papado. Martinho Lutero, Melanchthon, Wesley, todos esses reformadores identificaram a besta que sobe do mar como sendo o papado. E os atributos que encontramos ali estão muito conectados aos atributos que encontramos em Daniel capítulo 7, onde os atributos do poder do pequeno chifre, que também é uma entidade política, também são listados. Lá, você tem atributos como um poder blasfemo, que persegue os santos. Todas essas questões que você também encontra em Apocalipse capítulo 13. Então, esse poder era esse sistema político-religioso, a união da igreja com o Estado impondo as doutrinas da igreja. Antes do capítulo 13, temos o capítulo 12, e no capítulo 12, você tem esse grande conflito entre o bem e o mal. De um lado está o dragão, e do outro lado estão Cristo e seus anjos. E ele descreve o conflito ao longo das eras, e a história escrita antecipadamente é absolutamente impressionante. E aqui, uma mulher é descrita, uma igreja, que seria perseguida implacavelmente por esse período de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. E os reformadores aplicaram o princípio bíblico do dia-ano. Então, se você calcular esses períodos, chega a 1260 anos, porque a Bíblia nos diz para considerar um dia como um ano. E após as turbulências que descrevem a perseguição à noiva de Cristo durante o tempo da supremacia papal, quando essa mulher era cuidada nos lugares mais solitários, e eles pregavam o evangelho vestidos de pano de saco e com derramamento de sangue, espalhavam a palavra de Deus. Enquanto isso, o sistema político-religioso crescia em importância, estando nas cortes dos reis, recebendo os elogios e a homenagem que achavam que lhes eram devidos, sendo o poder superior
o portador da espada espiritual, empunhando a espada sobre espada secular também, e a espada secular sendo usada em nome da espada espiritual. Essas foram as questões sob as quais a reforma ganhou força, e então a mulher teve que fugir. E por todos esses anos, essa guerra e conflito empurraram a mulher, a Igreja de Deus, para experiências no deserto, e eles fugiram. Fugiram para várias partes do mundo onde pudessem ter paz e praticar sua religião. E naquela época, os Estados Unidos estavam sendo colonizados, a América do Norte, a África estava sendo colonizada. A Austrália e a Nova Zelândia também estavam sendo colonizadas, e o protestantismo se espalhou para o Novo Mundo. Com a ascensão do poder do protestantismo, instalou-se a complacência. E novamente, houve uma regressão, assim como vemos na história de Israel. Você tem esse florescimento da verdade e essa adesão aos princípios, apenas para dar lugar novamente ao declínio, à apostasia e à deterioração. E assim como houve essas ondas de apostasia e ondas de fidelidade se sucedendo, o mesmo aconteceria no mundo cristão. Quando a perseguição era intensa, as pessoas eram fiéis, defendendo os princípios mesmo até a morte. Mas quando as coisas começaram a se acalmar, a perseguição já não era tão evidente, a complacência se instalou. E então houve esse retorno ao sistema como era antes, e Deus teve que levantar outro povo. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, aqueles que permaneceram após os 1260 dias, ou 1260 anos de supremacia papal, que, aliás, se estenderam desde 538 d.C., quando o bispo de Roma subiu à cadeira papal e passou a exercer não só o poder religioso, mas também o poder político. E então, em 1798, esse poder foi removido pelas autoridades francesas. Berthier marchou até Roma e aboliu o governo papal, o governo secular, e a Itália moderna nasceu. Mas esse poder voltaria a receber sua autoridade, e assim a Bíblia diz: mesmo tendo recebido a ferida mortal seria curada e todo mundo voltaria a se maravilhar após a besta. E, portanto, o cisma que havia ocorrido na reforma deveria ser curado e todos voltariam a se unir novamente. Mas havia um grupo que estaria determinado a se manter fiel aos princípios das Escrituras, em vez de sucumbir à teologia popular da época. E o dragão irou-se contra a mulher, esta igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O conflito entre os princípios bíblicos e aqueles do campo teológico popular estaria, portanto, concentrado, em grande parte, na questão dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, que é definido como espírito de profecia. O espírito de profecia é aquele espírito que tem existido na palavra profética ao longo dos séculos. Assim, os Jeremias, os Isaías, os profetas do passado, eles tinham o testemunho, eles possuíam o dom profético. E assim, essa mensagem formaria um compartimento da última mensagem. O conflito seria entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e a unidade na apostasia que ocorreria no restante do mundo. Isso exigia uma mensagem específica, e ela surge em um momento específico. E nós a lemos em Apocalipse capítulo 14, essas 3 mensagens angélicas, impressionantes em sua completude.
Vamos ler novamente. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Então, está uma mensagem relâmpago. Ela se move com a velocidade de um raio, tendo o evangelho eterno para pregar. Nesse ponto, o que é o evangelho eterno? O evangelho eterno é o evangelho da salvação em Jesus Cristo. É a boa notícia do Messias que viria. E nós sabemos que esse evangelho existiu desde o princípio. Na verdade, ele foi concebido antes mesmo de haver qualquer ser criado neste planeta. Encontramos a semente disso logo no início, com Adão e Eva, com a primeira promessa do Messias, onde a inimizade seria entre a semente da mulher e o dragão e sua semente. Esse conflito entre os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Vemos isso em Caim e Abel, onde Abel traz a oferta que significa que a salvação está fora dele mesmo, e Caim diz: não, as obras das minhas mãos devem satisfazer a divindade. E esse conflito, como começou ali, tem aparecido repetidamente ao longo da história da humanidade. Mas o Evangelho não mudou. Quando a luz do Evangelho quase se apagou, quando, na escuridão da Idade Média, que a história chama de Idade das Trevas, essa luz estava quase extinta, os reformadores garantiram que essa luz voltasse a brilhar intensamente. E que luz era essa? A salvação está fora de nós mesmos. A justificação é pela fé na obra concluída do Filho de Deus. Nós nos apropriamos da salvação pela fé, agarrando-nos à promessa e confiando em um sacrifício que está fora de nós mesmos. Justificação pela fé e não pelas obras. E esse conflito entre fé e obras, entre as palavras de Romanos e as palavras de Tiago, foi intenso naquele período inicial do protestantismo. E Martinho Lutero, quando descobriu o glorioso evangelho da salvação em Cristo, teve um conflito com o livro de Tiago e o chamou de epístola de palha. Mas depois, ao estudar mais profundamente a questão, ele percebeu a relação entre eles. Em certo momento, ele ofereceu seu chapéu de doutor a quem conseguisse reconciliar Romanos e Tiago. Mas depois de um tempo, ele mesmo pegou o chapéu de doutor e o colocou em sua cabeça, porque ele próprio havia reconciliado os dois. Veja, as obras eram uma consequência da salvação e não um meio para a salvação. Portanto, a fé sem obras é morta, mas as obras nunca, jamais poderão te salvar. Isso é algo que é realizado totalmente fora de você mesmo. É pela fé no Filho de Deus que recebemos a nossa salvação. É crendo na palavra e aceitando-a como se fosse uma realidade. A fé é a substância, a realidade das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Assim, a fé se torna uma realidade viva na alma, pela qual nos apropriamos da salvação que é oferecida em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho eterno. Em oposição a isso, você tem o Evangelho das obras. Então, quando os reformadores disseram, você é salvo somente pela fé, a Contra-Reforma respondeu, essa palavra somente não tem lugar, e ela foi anatematizada. O Concílio de Trento declarou que aqueles que afirmam que a salvação é somente pela fé são anátema. E assim, o palco estava montado para que o sangue voltasse a correr, e o sangue dos santos foi derramado, e a história nos conta qual foi o resultado.
Milhões e milhões de pessoas perderam suas vidas porque tomaram partido de um lado ou do outro do Evangelho. Fomos salvos pelas obras ou fomos salvos pela fé na palavra? E hoje parece haver um compromisso. Parece que eles chegaram a uma posição de compromisso porque, na declaração conjunta sobre a justificação, onde o mundo protestante se alinhou mais uma vez com o mundo católico, eles reuniram as definições, ou pelo menos dizem que sim, e definiram que juntos confessamos que somente pela graça, nas obras salvadoras de Cristo, somos justificados. Mas isso não é o mesmo que dizer somente pela fé. Somente pela graça não é o mesmo que dizer somente pela fé, porque a graça também pode ser administrada por outras partes. O perdão pode vir por outros meios. Nas indulgências, por exemplo, é o sistema papal que dispensa a graça ao aliviar a pena dos pecados já perdoados, que deveriam ser cumpridas em um lugar inventado para esse fim, ou seja, o purgatório. E o protestantismo não reconhece nada disso, porque isso não aparece na Bíblia. Portanto, somente pela graça não é o mesmo que somente pela fé, e pelas obras salvíficas de Cristo não é o mesmo que pelo sangue do Cordeiro. Veja, o catolicismo ensina que existe um tesouro de méritos, e nesse tesouro de méritos estão as boas obras de Cristo, mas também as boas obras de Maria, que o catecismo define como puras aos olhos de Deus. E não apenas as obras de Maria, mas também as obras dos santos. Então, todas as obras meritórias deles estão disponíveis nesse tesouro de méritos, e o sistema pode se apropriar delas através do poder da sucessão apostólica, por meio dos papas, e distribuí-las como indulgência para o alívio da punição do pecado. Isso é graça. Portanto, quando se diz através das obras, está implícito no pensamento católico que as obras incluem também as de outras pessoas. Mas, no pensamento bíblico, a salvação está em Cristo e somente em Cristo. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Portanto, essa questão de fé e obras constitui uma parte central do Evangelho eterno. Desde o tempo de Abel, quando ele trouxe aquele sacrifício, onde, pela fé, sacrificou o cordeiro inocente, apontando para o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo, e esse sacrifício foi aceito por Deus. Enquanto isso, Caim trouxe o fruto do trabalho de suas mãos, e esse sacrifício não foi aceito. É fascinante que Deus sempre afirmou que sua obra está completa, pois ele descansou após sua obra de criação e descansou no túmulo após sua obra de redenção. Portanto, o Evangelho eterno deve ser pregado mais uma vez. Não há possibilidade de compromisso. Como Martinho Lutero disse sobre essa questão, essa doutrina da justificação, compromisso é impossível. Ela é a pedra angular do Evangelho. E assim como a pedra angular foi rejeitada na época de Jesus, quando rejeitaram como Messias, essa pedra angular do protestantismo será novamente rejeitada. Portanto, ela precisa ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo, que a salvação é pela fé no Filho de Deus e que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Não glória para as nossas próprias obras, não glória para as nossas conquistas, mas glória para Ele, pois é chegada a hora do seu juízo.
O que há de tão especial na hora do juízo que chegou? Agora, se voltarmos ao sistema judaico, onde o evangelho foi representado em tipos e sombras, ali o judeu não era salvo pela observância da lei. Ele tinha que trazer um cordeirinho, colocar as mãos sobre o cordeiro, confessar seus pecados sobre o animal, e então o cordeiro inocente morria no lugar do culpado. Esse é o plano da salvação. Esse é o Evangelho eterno. É pelo sangue desse cordeiro que ele recebia o perdão.